Olá, amados, a paz, tudo bom com vocês? Vamos falar hoje um pouco sobre a ressurreição dos mortos. Esse é um tema que a igreja pouco explora. É um tema importantíssimo e, como eu já disse, eu gosto muito de falar sobre a ressurreição dos mortos, porque para mim a ressurreição dos mortos é a nossa esperança. Sem a ressurreição dos mortos, não haveria motivos para que nós venhamos a estar adorando ao Senhor. A ressurreição dos mortos é o motivo pelo qual nós adoramos a Deus. Tá? E eu quero começar lendo um texto que está lá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, que diz assim: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então você observa que esse texto aqui, ainda que está escrito de uma maneira, parece que ser única, vai haver apenas uma ressurreição, não é assim. Nós vemos na Bíblia, nós vamos estudar isso e nós vamos ver que não é assim. Tá? Ainda que pareça, a melhor interpretação que existe para esse texto seria o seguinte: e a verdade é que muitos vão ressuscitar para a vida eterna e outros ressuscitarão para a morte eterna. Ponto. Tá? Muitos vão ressuscitar para viver e outros vão ressuscitar para morrer. Isso pode acontecer em um dos momentos dessas duas ressurreições que existem, que a Bíblia ensina. E um outro texto interessante está lá em João, no capítulo 5, a partir do versículo 28, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, mais uma vez, algumas pessoas, ao lerem esses textos, eles entendem que vai haver apenas uma única ressurreição. A pessoa ressuscita naquele único dia da ressurreição e a maneira como ela estiver com Deus, ela será julgada ou para a vida ou para a morte. Só que se houvesse apenas somente esses textos, tudo bem, eu poderia até concordar. Só que não existem só esses textos e tem uma problemática muito grande se você aplicar esses dois textos como se existisse apenas uma única ressurreição, e quando ele voltar, uns vão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Talvez o texto que mais traz uma certa confusão é o de Mateus capítulo 25, que diz que ele virá no trono da sua glória e ele vai apartar os bodes das ovelhas. E quem lê esse texto assim, sem conectar com Daniel, dá a entender que é a vinda dele para o arrebatamento. Só que não é. Essa vinda dele aqui no trono da glória tem que conectar ele com Daniel, que entende-se que ele vem junto com a igreja para poder julgar as nações. Ok? Então nós vamos estudar aqui essas duas realidades de ressurreições. A primeira ressurreição que eu quero falar aqui é a ressurreição da igreja. A ressurreição da igreja, que é a primeira. E você pode abrir comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu separei aqui os textos para a gente poder, para eu não me perder aqui no raciocínio. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então Paulo ele dá uma dica aqui: olha, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Gente, última trombeta porque houveram outras tocando. Eu jamais ia dizer que existe um último se não houvesse um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto. Então, se é a última trombeta, Paulo deixa isso em aberto, mas João vai explicar por que é a última trombeta. Porque já houveram outras tocando. Você concorda comigo? Se essa é a última, é porque já houveram a primeira, a segunda.
né? E aí vem a última trombeta. E é justamente na última trombeta que a igreja ela ressuscita. Vamos ver comigo lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens e tal. Vamos tratar aqui da ressurreição. Então os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pega essa palavrinha, ressuscitar primeiro, e agora você junta ressuscitar primeiro com última trombeta. Ressuscitar primeiro com última trombeta. Os que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Quando? No toque da última trombeta. Agora você vem comigo lá em Apocalipse, capítulo 20. Versículo 4 diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a primeira ressurreição. Se esta é a primeira ressurreição, agora falta você atrelar a um outro enigma, que é o quê? Que é a última trombeta. Os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo diz, João diz, esta é a primeira ressurreição. E o interessante aqui desse texto, que esta ressurreição ela não é uma ressurreição espiritual. Você vê que esses homens, eles negaram a marca da besta, eles tinham o testemunho de Jesus, eles foram fiéis até a morte, a ponto de serem degolados. Depois de serem degolados, depois deles morrerem, eles revivem. Esse reviver e o passar a reinar com ele durante 1000 anos é a primeira ressurreição. Esse texto aqui não está falando de uma ressurreição espiritual. A ressurreição espiritual está em João capítulo 5, que fala: muitos que estão mortos ouvirão a minha voz, e a hora é agora. Isso no versículo 26, se eu não me engano. No versículo 28, ele já fala da ressurreição literal. Versículo 26, ressurreição espiritual. Versículo 28, ressurreição literal. Esse texto aqui de Apocalipse capítulo 20 fala de uma ressurreição literal. Por quê? Porque não tem como eles nascerem de novo se antes eles já eram fiéis, se antes eles já tinham negado a marca, se antes eles já tinham o testemunho de Jesus, se antes eles morreram porque amaram a palavra de Deus e não negaram o Senhor Jesus. Então não existe nenhuma outra interpretação senão essa. Eles foram degolados e ressuscitaram. Esta é a primeira ressurreição. Aí Paulo fala que os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não existe uma primeira ressurreição depois do toque da trombeta. Não, o toque da trombeta é a primeira ressurreição. Senão Paulo não teria dito: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro por quê? Porque esta é a primeira ressurreição. E a questão da trombeta, você vai ver comigo lá em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, diz assim: E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Observe que quando o 7º anjo toca a sua trombeta, os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Por quê? Porque antes não era. Mas quando que acontece isso? Na 7ª trombeta. Existe uma 8ª trombeta? Não. Se essa é a 7ª, significa que esta é a última trombeta. Mas essa não é a única prova. Veja comigo o versículo 17. E dizendo:
Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que eras, porque assumiste o teu poder, o teu grande poder, e passastes a reinar. Ele passa a reinar a partir do toque da 7ª trombeta, a última trombeta. Aí, versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tantos aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, na 7ª trombeta, que é a última trombeta, a primeira ressurreição, que são os que ressuscitam primeiros, que são de Cristo, eles ressuscitam para quê? Para tomar posse do reino e também para receber o galardão. Olha aqui o texto, vai julgar os mortos. Para que vai julgar esses mortos? Para dar galardão. Então esse julgamento aqui não é um julgamento de condenação, não é um julgamento igual muitos dizem, quando Jesus voltar, vai ter um telão, né? E essas pessoas serão julgadas. Não é isso. Se a pessoa já ressuscitou glorificada, ela vai ser julgada para quê, gente? Pelo amor de Deus. Bota a cabeça para pensar. A pessoa já ressuscitou glorificada. O cristão já ressuscitou com a vida eterna. O cristão já ressuscitou incorruptível. Vai ser julgado para quê? Ela vai ressuscitar incorruptível para receber galardão. É um julgamento para receber galardão. E esse texto aqui está dizendo que essas pessoas vão ressuscitar e eles vão receber o galardão. Agora eles vão receber o galardão quando? No toque da 7ª trombeta. A 7ª trombeta é a última. E esses mortos são os profetas. Quando que os profetas vão ressuscitar? Se não, na primeira ressurreição, para reinar com eles durante 1000 anos. Não existe uma ressurreição para poder ir morar no céu. Toda a ressurreição ela já fala diretamente que é a respeito de um reino. É isso que está nos profetas. Se você abrir comigo lá em Daniel, no capítulo 12, olha o que diz aqui o versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Gente, todas as vezes que a Bíblia fala sobre herança, está falando sobre a herança que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó de herdar a terra. Por isso que na 7ª trombeta, no toque da 7ª trombeta, está falando a respeito de dar os galardões aos servos e aos profetas. Não foi isso que Jesus prometeu para a igreja, que quando ele voltaria, traria consigo o galardão? Não tem nenhuma conexão de a igreja ser arrebatada para o céu. A primeira ressurreição é da igreja, gente. A primeira ressurreição é do corpo de Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 15, diz assim: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não a vida dentre os mortos? O que Paulo está dizendo, gente? Se quando o povo de Israel rejeitou a Jesus, trouxe salvação para nós que éramos gentios, o que acontecerá quando eles se reconciliarem com Deus, quando eles forem restabelecidos, senão a vida dentre os mortos, senão a ressurreição dos mortos? O que Paulo está dizendo? Que a ressurreição dos mortos vai acontecer depois que eles se reconciliarem. Não existe 2 casamentos, não existe 2 bodas do Cordeiro. Olha o que está aqui em Apocalipse, no capítulo 19. Olha aqui, Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus,
todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Lembra de Apocalipse 11:15? Passastes a reinar? Depois que ele vem, traz os galardões e julga os mortos, ou seja, o julgamento o julgamento ali de você receber o galardão, não é julgamento para ver se você vai ser salvo ou não. Caramba, você ressuscitou glorificado, você ressuscitou já incorruptível. Esse é um julgamento para você receber galardão, é o bema que está lá em 1 Coríntios, é um trono para você receber, a não ser que você diga para mim que alguém pode ressuscitar. A Bíblia chamando de profeta, de servos, e esses profetas e esses servos ressuscitarem para ainda ter a chance de serem condenados. Isso é um absurdo. Olha o que diz o versículo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, quando que a igreja ela vai ser arrebatada, vai participar das bodas? Após a queda da Grande Babilônia. Depois que a Grande Babilônia ela é julgada e ela é quebrada, sai fumaça dela, o Senhor passa a reinar e a igreja então entra nas bodas do Cordeiro. E eu não faço distinção entre judeus e igrejas gentios, para mim tudo é uma coisa só. Todos estão conectados. Ou você vai dizer para mim que uma pessoa que recebe Jesus como Senhor, que é judeu, na carne, ele não faz parte da igreja? Pelo amor de Deus. Por isso que não existe espaço para um pré-tribulacionismo. Não tem espaço. Se você for ler lá Ezequiel capítulo 37, a ressurreição dos mortos só acontece depois da casa de Israel e casa de Judá se juntarem. Depois que elas se juntam é que tem a ressurreição. É que os mortos ressuscitam. E Paulo fala em Romanos 11, capítulo 11, versículo 15, que quando os judeus se reconciliarem, então haverá a ressurreição dos mortos. Quando que acontece a ressurreição dos mortos? Na última trombeta. Qual é a última trombeta? É a 7ª. E aí nós vamos ressuscitar. Nós quem? Os que são de Cristo ressuscitam primeiro. Então se são de Cristo, os que são de Cristo são os que ressuscitam primeiro. Então Apocalipse fala que a primeira ressurreição é para aqueles que estavam degolados, ressuscitaram e passaram a reinar. Claro que aquele texto ali foca claramente nos que foram degolados, mas não é só os que foram degolados. Apocalipse 11:15 faz uma lista completa de servos, profetas de todo mundo, né? Então a ressurreição da igreja, do corpo de Cristo, judeus convertidos, né, judeus que fazem parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo que é enxertado no Israel de Deus espiritual. Vamos ressuscitar todos na primeira ressurreição e vamos reinar com Ele a partir dessa primeira ressurreição. Tá? Agora a gente vai ter que estudar a segunda ressurreição, que fala acerca da criação. Tá? Vai haver salvação ali também. Só que se eu for gravar aqui vai ficar muito longo. Então a gente deixa isso daí para o próximo vídeo. Ok? Fique essa palavra em nome de Jesus.